Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da TXM. Um papo leve, descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. O meu nome é Thiago Matoso, vou conduzir essa conversa aqui junto com o meu convidado que eu já apresento para vocês. Vou fazer uma audiodescrição da minha pessoa aqui para tornar esse vídeo ainda mais descritivo e inclusivo. Para você que está aí acompanhando, eu estou aqui do lado esquerdo da tela. Eu sou um homem branco, tenho cerca de 1,90 m, barba, olhos claros, estou usando um óculos de lente redonda e camiseta preta com a marca aqui da nossa TXM. Então eu queria convidar aqui o nosso participante de hoje, o Luiz Carlos Freitas Júnior, para também se apresentar, fazer a sua própria audiodescrição e depois a gente avança aqui na nossa conversa de hoje. Freitas, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Thiago, pela introdução. Com relação à minha audiodescrição, eu sou um homem de pele branca, com uma barba um pouco comprida, um óculos com haste preta, um cabelo com um creme, para deixar ele bem certinho. Estou usando uma camisa social quadriculada clara, com cores entre azul, branco e verde. E eu estou aqui do outro lado da tela, do lado direito, acompanhando o Thiago. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Muito bem, Freitas. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, de bater um papo hoje aqui. A gente vai falar de temas super importantes para quem está envolvido aí na criação de um negócio que, via de regra, é o nosso público, Mas, antes de a gente entrar no papo mesmo, eu queria convidar todo mundo a seguir aí as nossas redes sociais, da TXM, no Instagram, pelo @txm.methods, no LinkedIn também, procurar a gente por TXM Methods, e o nosso canal no YouTube, por onde vocês já estão vendo aqui, o nosso canal txm.business, que vocês se inscrevam, ativem o sininho para cada vez que sair um episódio novo, vocês estejam atentos. Queria agradecer também o espaço que a gente está utilizando hoje aqui da FECAM, a Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, a equipe técnica aqui disponível, abrindo esse espaço fantástico para a gente poder fazer mais um episódio do nosso podcast. Então, gente, vamos começar a entrar no papo logo e para que vocês conheçam um pouco melhor aqui o nosso convidado, Luiz Freitas, queria convidar ele a se apresentar também um pouquinho da trajetória, da formação e tudo que ele tem se envolvido aí com esse mundo de inovação, de empreendedorismo. Freitas, por favor, conta um pouquinho da tua trajetória, formação e, quem sabe, até alguma curiosidade sua aí para o pessoal criar essa proximidade contigo. Legal, obrigado de novo, Thiago. Eu sou especializado na área pública, em nenhum lugar em Santa Catarina melhor do que a FECAM para a gente fazer a gravação desse podcast. E tenho certeza que a gente vai mirar nessa direção, porque as startups são muito necessárias para os municípios, para as localidades, para as regiões, não só no nosso estado, mas para todo o país. De formação acadêmica, eu sou advogado, tenho experiência há mais de 20 anos na gestão pública, já prestei assessoria para cidades por intermédio do SEBRAE, da Confederação Nacional dos Municípios, pela Frente Nacional dos Prefeitos. Também já tive algumas incursões pela Organização das Nações Unidas e pela Comissão Econômica para a América Latina, que é a CEPAL, que é uma instituição regional da ONU. Escrevi alguns livros de temas públicos, enfim, eu tenho alguma experiência nessa área. Eu tenho 40 anos, sou casado há 15 anos com a Mariana Dalry, sou pai do Gabriel Dalry de Freitas, que vai fazer 9 anos daqui a pouco. Mantendo um pouco na área profissional, com foco na área de inovação, há cerca de 10 anos eu dou consultorias para GovTechs, que são startups com foco em trazer soluções para a administração pública, mas sempre com o intuito de trazer melhorias de prestação de serviço e de produtos para o cidadão na ponta. Então, resumindo aí, aproveitando para falar das mídias sociais, para quem quiser me acompanhar no Instagram é Luiz Freitas Júnior, e no LinkedIn também. É só procurar lá como Luiz Carlos de Freitas Júnior que me acha. Resumindo de início é isso.
Bom, e então vocês puderam ver que credenciais não faltam para o nosso convidado aqui, especialmente para a gente falar desse tema, né, de soluções para as cidades, para governo, que é um tema que a gente vai também conversar um pouquinho aqui no nosso papo de hoje. E um assunto que eu acho bem interessante, assim, uma pergunta inicial que eu queria trazer para ti, Freitas, cara, como é que tu vê, né, o setor da advocacia, esse setor jurídico, né, tão permeado por normas, regras, instituições fortes, né? Via de regra, esses tipos de espaço não são tão receptivos à inovação, né? Essas coisas que a gente tem percebido, mas pode ser uma percepção também equivocada. E é por isso que eu queria trazer para ti essa pergunta. Como que tu vê, né, a adoção de processos mais eficientes e inovadores dentro dessa instituição e dessas carreiras, né, ligadas tanto à advocacia como à área jurídica ligada ao serviço, ao setor público, né? Como que tu vê Perfeito. Isso aí hoje em dia? Olha que interessante. Inovação ela é diferente para cada uma das áreas, né? A inovação ela parte da pessoa em si. E aí, do ponto de vista da advocacia, o advogado ele tem que ser inovativo por natureza, senão, inclusive, ele não consegue clientes, né? Para ele poder ganhar o seu pão de todo dia. Do ponto de vista de tecnologia, nos últimos anos, a gente avançou bastante. Se a gente pegar, por exemplo, tecnologias voltadas ao poder judiciário, os softwares ajudaram muito, tanto no controle de processos judiciais, quanto na aquisição de informações, até para o poder judiciário ajudar o governo do estado, cidades e outras instituições na construção de políticas públicas, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem um núcleo sobre ações relacionadas à agressão contra mulheres. E aí esses dados ajudam o poder executivo a construir essas políticas públicas. Então, não só do ponto de vista da advocacia, dos gestores, dos direitos individuais ou até coletivos das pessoas, das instituições, as instituições da área do direito, elas avançaram nos últimos anos e iniciaram um aumento de abrangência na construção dessas políticas, né? Então, eu acho que, sim, tem uma certa lentidão, mas ela é natural na área porque o direito, geralmente, ele é reativo. Existe uma mudança na sociedade e depois os legisladores constroem uma lei que depois ela é aplicada. E na aplicação, o advogado, o juiz, o promotor, o defensor público, eles vão aprender nesta aplicação por intermédio de práticas, de experiências em ações judiciais, processos administrativos, a construir toda a doutrina, as sentenças, os acórdãos, que aí sim, estas decisões permeiam no que a gente pode chamar de segurança jurídica na sociedade. A partir de um momento que um conselheiro de um tribunal de contas toma uma decisão, que um juiz de direito numa comarca, né, numa cidade, toma uma decisão, as pessoas começam a entender como elas têm que se comportar na prática, no dia a dia, para obedecer aquela lei que ela era abstrata antes e começou a ser aplicada de forma prática com essas decisões. Cara, é bem interessante, especialmente quando tu falas dessa questão de que ela é reativa, né? Porque, claro, a sociedade vai mudando e o conjunto de regras que rege, né, essa sociedade tem que se adaptar da mesma maneira, né? E a gente vê como as relações humanas, sociais, têm sido transformadas pela digitalização, né? E por uma série de fatores ligados à inovação, né? E aí, a outra pergunta que eu queria trazer para ti, então você como advogado, né? Como é que você chegou no ecossistema e também no nosso trabalho aí do nosso programa de pré-incubação, do Co-Creation, da TXM, do programa Nascer, o que te motivou ou qual foi aquela fagulha que te aproximou do ecossistema, de perceber que como advogado tu não podia estar distante da inovação? Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Olha que legal. Geralmente a inovação vem pela percepção da ignorância que nós temos sobre determinada situação, né? A gente analisa alguma questão que a gente não está de acordo e a gente quer mudar. Aí o processo inovativo vem em cima disso, né? Há alguns anos, já com uma carreira de em torno de 10 anos, eu comecei a advogar para algumas empresas que queriam trazer soluções. Vou aproveitar que a gente está aqui dentro do estúdio da FECAM para exaltar, por exemplo, os sistemas, os softwares utilizados pelas prefeituras
para fazer gestão de tributos, né, da arrecadação do dinheiro, da realização de procedimentos de licitação, os sistemas, os softwares de gestão de pessoal, de RH. Isso é uma inovação dentro da cidade. Alguma pessoa na iniciativa privada, algum dia, em algum momento da nossa história aqui no Brasil, pensou, vou fazer um sistema para isso. Ou, dentro de alguma instituição pública, um servidor público realizando ações empreendedoras, né, de intraempreendedorismo, né, que é empreender dentro da instituição, pensou, vou construir um sistema para ajudar o meu setor. E aí, quando eu comecei a atender alguns clientes que atuavam nessas áreas, porque eu atuo com contratações públicas há cerca de 20 anos, eu percebi que estas empresas e os órgãos públicos estavam procurando essas soluções com tecnologia para inovar no atendimento ao cidadão. E aí, há mais ou menos entre 12 e 15 anos, eu comecei a advogar para algumas dessas empresas, primeiro com ações judiciais, por conta de processos de licitação, depois como consultoria, e aí em algumas situações, até como sócio em projetos de algumas dessas empresas. A gente chama de GovTechs, né? São empresas de tecnologia que atuam na solução de problemas governamentais. Não demorou muito para que eu fosse convidado a entrar em alguns órgãos públicos para ser também colaborador em alguns projetos dentro de órgãos públicos para inovação. Já atuei na Prefeitura de São José, Prefeitura de Florianópolis, do ponto de vista de municípios, pelo Sebrae, para mais de 150 prefeituras aqui no estado, tive algumas experiências fora também. E com relação à TXM, de maneira mais próxima, né? Há mais ou menos também 5 para 6 anos, numa visita que eu fiz no Museu de Florianópolis, aqui na Ercílio Luz, eu conheci o projeto. Depois eu fiz algumas palestras, enfim, fui convidado para ser advogado por conta da experiência e também pela afinidade na área. A gente costuma dizer que a gente tem um grande guru, né, na empresa, que é o professor Salomão. Aliás, professor Salomão, um forte abraço aí, que capitaneou a criação e, felizmente, para minha grata satisfação, me aceitou na equipe e espero continuar aí durante muitos anos. Não tenha dúvida que credenciais, né, não te faltam para continuar fazendo esse trabalho, tenho certeza. Cara, eu fiz esse início de conversa para o pessoal realmente entender, né, saber que você é a fera para tirar algumas dúvidas de pontos específicos, que eu acho que são bem importantes a gente tratar aqui na conversa, para quem está empreendendo. E 2 específicos, né, que um diz propriamente interno da empresa, né, que a gente vai falar de memorando de entendimentos, esse primeiro modelo de contrato societário, né, não sei nem se daria para chamar de contrato societário, tu me esclarece isso depois. Sim, sim. Tá, mas é um primeiro acordo, formalização de acordo, né, entre sócios, especialmente porque é uma coisa muito incipiente, né, ainda, né, uma ideia, né, não tem ainda clientes, produto, mas é importante que já esses acordos já estejam formalizados, né. E também depois a gente falar um pouquinho sobre esse modelo de negócio, né, o B2G ou B2G, né, que significa Business to Government, para aquelas empresas que querem gerar soluções para as cidades, como você adiantou há pouco, né. Então, vamos começar a falar um pouquinho do memorando de entendimentos, né? Para quem está abrindo um negócio, especialmente para quem tem sócio, né? Sociedade, não está abrindo um negócio sozinho, o que na verdade é super recomendado, né? Porque as empresas, né? Aquelas empresas de um indivíduo, de uma pessoa, tem mais dificuldade, né? Porque os desafios são enormes, são profusos e você lidar com tudo isso sozinho é muito difícil. Então, a gente sempre recomenda que os participantes dos nossos programas tenham sócios, né? Procurem sócios, pessoas para dividir as tarefas, as responsabilidades e, obviamente, no futuro também vão dividir, repartir os resultados. Mas tudo isso é importante que esteja combinado, né? Eu também sou casado com uma também advogada e ela também sempre usa essa frase, né? O combinado não sai caro para ninguém. Então é importante combinar enquanto aquilo ali está no começo para que depois evolua bem. Freitas, então fala um pouquinho, né? O que é o memorando de entendimentos, qual que é a importância, dá algumas dicas já bem práticas assim, porque via de regra ninguém é
os nossos participantes não são da área jurídica, né? E a gente sabe que o juridiquês pode ser super complexo para quem não é da área, né? Então, como você pode decodificar, né, algumas dicas importantes para esse documento? Depois a gente pode estender também com algumas sugestões de onde procurar mais informações, Boa. né? Vamos lá. É um ótimo início para quem está pensando em criar uma ideia que vai gerar um negócio, mas também para quem já tem um negócio e ele ainda não está bem organizado. Obviamente que nós trabalhamos na TXM com pré-incubação, ou seja, eu tenho uma ideia, eu quero tirar ela da cabeça, botar de forma organizada no papel, para daí testá-la. É neste momento que a gente tem a capacidade de construir os melhores documentos para salvaguardar, né, para trazer segurança para a sua ideia. E um memorando de entendimento é o primeiro dos documentos que a gente tem que se preocupar. E muitas pessoas que às vezes não se preocupam no início têm, invariavelmente, problemas posteriores. Com o registro da marca, da ideia, quem que faz o quê, por quanto tempo se trabalha, etc. Então, depois dessa introdução, vou dar um conceito e uma descrição do que é o memorando de entendimento. A princípio, em direito, Tiago, e para quem está nos ouvindo, tudo que se escreve numa lei ou tudo que se escreve num contrato, ele tem que ter uma explicação fácil para as pessoas que estão lendo. Então, vamos lá. Memorando de entendimento. Memorando é o nome de um documento que a gente vai rememorar constantemente os entendimentos, as compreensões, as determinações que nós colocamos num papel, ok? Eu gosto de dizer que ele é um pré-contrato social que muitas vezes as pessoas invertem a pretensão de abertura de uma empresa. Elas abrem o CNPJ antes mesmo de ter produto à venda, produto testado, etc. Então, temos uma ideia, por exemplo, eu quero abrir uma pastelaria. Eu e o Tiago vamos ser sócios. Eu, a princípio, tenho formação jurídica, o Tiago tem formação operacional. A gente vai, num papel, dizer exatamente isso. A minha função é cuidar dos contratos, cuidar de falar com os clientes, redigir os contratos com os nossos fornecedores de carne, de queijo, do próprio pastel, das forminhas, etc. E o Tiago vai cuidar da parte financeira, de como frita o pastel, de qual é o padrão, porque a gente já tem a visão de repente, criar uma franquia. Então, cada um vai ter os seus papéis delimitados neste documento. Aí é que está a busca pelo registro de tudo que se existe historicamente na sua ideia, que pode vir a se tornar uma ideia milionária. Nós temos alguns exemplos na própria pré-incubação na TXM, de ideias que fizeram corretamente os passos e hoje estão tendo muito sucesso financeiro e social, porque quando uma empresa cresce, ela ajuda dezenas, centenas, milhares de pessoas. Então, o memorando de entendimento tem essa característica. De início, deixar de maneira particular entre os sócios acertadas as principais considerações para a empresa. Nós temos no site da plataforma da TXM, para quem entra na pré-incubação, alguns modelos desses documentos e temos não só vídeos gravados, mas mentorias coletivas sobre o memorando de entendimento. Não é à toa que todos os projetos que levam em consideração esses documentos, eles não têm problemas posteriores na caracterização das responsabilidades dos sócios e até externamente. Então, de início, basicamente é isso. Maravilha. É super importante, né, pessoal? Porque a própria confecção, né, ou redação do documento, ela pode ajudar os sócios ali, os empreendedores, a compreender melhor a relação entre si, né? Porque às vezes isso não está claro, mas à medida que você vai ter que formalizar isso, dizer, cara, quais são as minhas responsabilidades? Você vai ter que escrever, descrever. O próprio acordo verbal, que talvez nunca tivesse existido, passa a ter contornos melhores, né? Porque às vezes assim, tu falou, tu é jurídico, eu sou operacional. Beleza, mas e o comercial? Quem vai? Quem é que vai vender? É você ou sou eu? Aí a gente começa também a decidir outras coisas que a gente vai percebendo que é importante e que até então não era chapéu de ninguém. Né? Ninguém tocava. Uma determinação já como sócio, que eu vi o pessoal da equipe técnica ali falando no microfone. Eu acho que está para dentro ali. E aí, não, fechou? Assim?
que dá pra... Posso entrar aqui? Pode, tudo certo aí, estamos aí na gravação. Mais partes aí, até pessoas que a gente tem. Empreendedorismo é isso, resolver os problemas aí quando eles acontecem, no momento que acontece, pra gente fazer corretamente as atividades. Se fosse a nossa papelaria, eu passaria... Feita outra, não tem problema. Feita Feita outra. O importante é o cliente bem atendido. É isso aí. Obrigado, Pandini. Valeu. Precisando, só acionar, não tem problema. O importante é o produto final ficar bem resolvido, tá? Cara, então, eu acho que esse assunto é importante, né? Assim, porque ele inclusive, a redação do documento vai suscitar discussões que talvez até então não tinham existido, né? E de responsabilidades que precisam estar embaixo de alguém. Né? Se você... Senão depois fica aquele, o cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Porque um acha que o outro vai dar comida, acho que vai dar comida e ninguém deu. É isso aí. Né? Então, esse documento, ele provoca isso também, né? Você entender com clareza e combinar previamente tudo, né? Perfeito. Todas as responsabilidades de cada um, né? Tu resumiu bem. Quando a ideia ainda está na cabeça de um dos sócios, e é uma pessoa que criou a ideia, não existe aquela situação de eu e tu tivemos a mesma ideia, no mesmo momento a gente decidiu ser sócio. Alguém teve a ideia da pastelaria e conversou com outra pessoa para chamar. Se tu não coloca essa determinação no memorando de entendimento, quem que é o dono da ideia quando os dois sócios brigam, né? Então o memorando de entendimento, ele inclusive serve para delimitar até a separação dos sócios de maneira amigável, para evitar qualquer problema, porque, inclusive, durante a pré-incubação, não é incomum que os sócios até invistam dinheiro, né? Para comprar algum material, para contratar a construção da marca, por exemplo. Quem é que vai delimitar o site, né, da ideia no início? Então, os memorandos de entendimento são ferramentas imprescindíveis, mesmo antes do CNPJ. Evita-se muitos problemas. E eu sou mentor, sou consultor, sou advogado de alguns empreendimentos que ainda estão neste momento de pré-incubação, que o memorando de entendimento salvou até as amizades dos sócios. Mantém-se as amizades, apesar dos negócios não continuarem, por conta do memorando de entendimento. E não é incomum que nós, durante a pré-incubação, a gente saiba que os sócios são da própria família, inclusive. Porque o pai, a mãe, o filho, a filha, os primos, os tios, enfim, querem montar uma empresa. Ou amigos de infância, né? Para evitar acabar com a amizade de 20, 30 anos, faço memorando de entendimento. Até porque, normalmente, esses documentos que regem um acordo entre partes, eles são evocados quando dá problema. Né? Se a coisa está indo bem, está dando tudo certo, ninguém lembra dele. Está lá numa gaveta e tal. E aí, quando dá problema, precisa ter o manual de regras ali de como proceder dali por diante, né? Então, como é que, inclusive, como você falou, até para o ponto de uma ruptura, né? Um distrato ali de encerramento de atividades e como que isso acontece também de acordo com direitos e responsabilidades de cada um, né? Perfeito. Então, gente, né? Esse é por isso que também dentro dos nossos programas de pré-incubação, do programa Nascer aqui em Santa Catarina, de outros programas que a gente tem também no estado e fora de Santa Catarina, né, que felizmente a gente já está podendo levar o nosso trabalho também para outras unidades aí da nossa federação. A gente tem uma atividade específica para falar disso, né? Quando você está montando a sua equipe, vem o Freitas, né, ou algum outro parceiro nosso dessa área legal, jurídica, falar da importância desse documento. Ele é fundamental. Como o próprio Freitas ressaltou aqui para vocês, a gente tem casos, né, de famílias, amizades que foram salvas pela existência desse documento que ajudou, né, a dissolução de uma sociedade, de uma parceria, como também existem aquelas, porque a gente não obriga ninguém a fazer, nós recomendamos, né, de maneira muito enfática que faça pela importância, e é por isso que inclusive está sendo objeto aqui da nossa conversa, mas ninguém é obrigado a fazer. Agora, lá na frente a gente já viu questões muito sérias acontecendo porque não havia essa formalização do acordo inicial, né? Então é super importante mesmo. E alguma dica, algum ponto específico que tu gostaria de ressaltar para a gente até já avançar nossa conversa para outros pontos aqui que eu acho que são importantes? Eu tenho uma que é fundamental, é imprescindível e vai salvar o teu negócio. Inscreva-se nos editais da TXM Methods para participar pela pré-incubação. Muito bem, muito legal, maravilha. Obrigado aí, Freitas, pelo convite, né? A gente, obviamente, sempre convida as pessoas, a gente tem colhido resultados muito importantes e que eu acho que certamente a gente entrega aquilo que os nossos parceiros, né, como
Sebrae, FAPESC e tantas outras entidades, prefeituras, né? E a FECAM agora também, a gente se aproximando da FECAM para construir algumas coisas juntos. A gente sempre espera, faz todo o esforço para entregar aquilo que os nossos parceiros também esperam da gente. Nós temos coletado resultados muito expressivos e ficamos muito contentes com isso. Então, cara, um outro assunto que eu queria trazer para a nossa conversa aqui diz respeito, né, a quem está empreendendo e tem como segmento de clientes, né, a sua persona, né, a sua buyer persona, o seu perfil ideal de cliente, instituições públicas, né, o que a gente chama aqui no mundo dos negócios de o modelo de B2G, né, o B2G, negócios para governo, né, e eu sei que até pela tua apresentação inicial como você tem experiência nisso. Então conta um pouquinho né, de como se delimita um negócio com essas características, com esse modelo de negócio, e a gente pode daí entrar e você falar de alguns desafios, alguns pontos de atenção e orientações para quem está com uma ideia de negócio orientado a atender governo e instituições públicas. Olha só, tema imprescindível também é entender qual é o teu cliente. Se tu tem, por exemplo, se você trabalha com móveis, como essa mesa que a gente está usando, vender para iniciativa privada não é a mesma coisa que vender para iniciativa pública. São coisas totalmente diferentes. As expectativas são diferentes, as regras são diferentes, as garantias são diferentes, as legislações são diferentes. A gente alcança a resolução dos problemas também de forma diferente. Um cliente particular que compra essa mesa vai utilizar para uma finalidade. Na área pública, provavelmente, para uma outra diferente. E também, quando a gente fala de interesse privado, é diferente de interesse público. Quando eu compro uma cadeira para um auditório dentro de uma prefeitura, por exemplo, a expectativa é diferente. Então, os próprios empreendedores que desejam abrir uma empresa para trabalhar com o público da administração pública, governamental, eles têm que entender que os desafios são diferentes. Então, essa é a primeira constatação. Não dá para entender o mundo privado e achar que na área pública é a mesma coisa. Não é. Existem procedimentos diferentes, legislações diferentes, formas de contratação diferentes. Passando disso, sabendo e reconhecendo que é diferente, as empresas vão estar mais bem preparadas. Vou dar só um exemplo, né? Porque daí acho que facilita. A maior parte dos brasileiros não sabe qual é a lei ou quais são as leis que permitem que uma entidade privada, como uma startup, eu estou falando daí de CNPJ, de uma empresa com fins lucrativos, pode ser contratada pela administração pública. E, inclusive, no momento da gravação desse podcast, nós estamos no limiar, nos aproximando da revogação completa de 3 leis anteriores que gerenciavam as legislações no país, e em especial as 2 mais conhecidas, a Lei 866 de 93, que é a Lei Geral de Licitações, e a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão. Elas vão deixar de existir para que uma nova lei entre em vigor, que é a 14.133 de 2021. Começo de março, todas as instituições públicas do Brasil têm que utilizar esta legislação para as suas contratações. Inclusive, eu quero fazer um merchan que no YouTube da FECAM tem alguns vídeos sobre a nova lei de licitações que com certeza vão tirar a dúvida de alguns dos nossos colegas aí que estão nos assistindo, né? Então, a segunda questão tem que entender a legislação que vai permitir que a sua empresa seja contratada. E se não tiver, né, a condição de aprender, porque é bastante coisa, há uma possibilidade de, durante a própria pré-incubação, receber mentorias jurídicas, administrativas, técnicas, para preparar o seu produto ou serviço, né, pode ser as duas coisas, para este mundo público. Porque dentro da pré-incubação da TXM existem essas mentorias focais para quem se inscrever. Maravilha. Eu queria reforçar aqui o merchan que o Freitas trouxe, né, nessa resposta dele, nessa interação. E a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui um link, né, para esse material que a FECAM nos informou, super recente, super atual,
sobre essas atualizações que o Freitas falou aqui. Então, com certeza, vai ser útil para quem se interessar em saber mais sobre essas mudanças. O que tu pode adiantar, que tu acha que é um ponto de destaque, assim, que facilitou, flexibilizou, enfim, que pode ser útil, especialmente para quem está começando, né? Tem já um monte de desafios inerentes ao início da jornada empreendedora. Então, onde é que estão os pontos, assim, que você considera de destaque nessas mudanças que virão aí em breve, Freitas? Aí da nova lei de licitações, perfeito. É extremamente interessante para quem está começando uma empresa ou deseja iniciar uma empresa, entender as contratações menores pela nova lei de licitações. A gente chama de dispensa de licitação. A nova lei de licitação permite hoje que contratações em torno de R$50 mil, foi atualizado agora para 53 mil e pouco, possam ser contratadas de maneira facilitada. Então, quando você está iniciando uma empresa, não tente focar num ponto tão alto assim de contratação. Foque em pontos de contratação rápida, simples, menos burocratizadas, porque inclusive você está aprendendo a se entrelaçar no meio de contratações públicas e a própria instituição pública tem uma maior segurança na contratação utilizando esses tipos de sistemáticas. Mas, com certeza, depende muito do tipo de produto ou de serviço a ser entregue. Mas a dispensa de licitação ela serve para muitas das situações. Então, eu daria como um ponto nevrálgico para quem quer iniciar, pesquise na nova lei de licitações sobre a dispensa de licitação por valor, até ali perto de R$50 mil. Cara, sensacional. Eu acho que esse ponto realmente ele é bem importante, né? Até porque, inclusive eu, que não sou um especialista da área, sempre tive atento a esse número, né? Porque quando você está construindo um negócio, um dos pontos principais assim, é você ter muita clareza no seu modelo de precificação, né? Como você constrói o preço do seu produto ou do seu serviço. Boa lembrança. E dentro desses modelos, não só de precificação, mas de própria formas de pagamento, formas de contratação, modelos de receita, você pode se adequar a esse número. É isso, né? Então, às vezes, você vai ter um número talvez que é maior, mas que você pode quebrar ele talvez em partes que se encaixe e facilite a sua entrada dentro desse modelo de contratação, Sim. né, com o que você acabou de descrever. Então, cara, isso é realmente super importante para quem está orientado a atender governo. Né? Tem que buscar essa orientação. Até eu fui mentor de uma, hoje empresa já bem sucedida do mercado, chamada Arboran. Ela trabalha com arborismo e outras soluções utilizando plantas, árvores para a área pública e com várias pesquisas na área de vários aspectos. Hoje, quando eu iniciei a mentoria, eles queriam fazer mais de 50 tipos de atividades diferentes. E eu comentei para eles que eles precisavam focar, porque eles queriam trabalhar com administração pública, especialmente prefeituras. Eles focaram em 2, 3 soluções com estes tipos de contratação de início, até para fazer testes. E hoje eles já ultrapassaram o faturamento, o mérito deles, o esforço deles, de microempresas já são EPP. Estão voando graças a entender que pessoas com mais experiência queriam ajudá-los neste crescimento. Eles encontraram essa força dentro da pré-incubação da TXM. Então, a gente, além da Arboran, a gente tem outros diversos exemplos, porque a gente chama pessoas com capacitação na área, com inteligência, com experiência nas áreas que as pré-incubadas precisam, porque a gente quer o sucesso delas. A nossa empresa, a pré-incubação, ela cresce quando as empresas, os empreendedores que entram nesta pré-incubação têm sucesso. E o nosso maior cartão de visita são as centenas de projetos de sucesso atualmente, seja na área de empresa, lucro direto, seja também na área social, né? A gente tem várias iniciativas até de soluções públicas, só que do ponto de vista social. Não tenha dúvida, Freitas, não tenha dúvida, porque de qualquer maneira todo mundo sai transformado de um programa como esse. É natural que às vezes aquela ideia que foi inscrita no programa não se prove viável, né? E lá no final não se transforme num CNPJ. Acontece, e dependendo do contexto, a gente até prefere que isso aconteça
para que não se aventure, né, num negócio que está fadado ao insucesso e que dentro de pouco tempo tenha que fechar, né, as suas portas e eventualmente até lidar com problemas societários, financeiros, dívida, coisas que ninguém quer, né? Então o nosso trabalho é muito mitigar os riscos do empreendedorismo, que são muitos, são vários e são difíceis de lidar, mas ajudando as pessoas a vencer, né, e alcançar um modelo de negócio sustentável, entender com profundidade o segmento de cliente. E quando a gente fala de um segmento de cliente governamental, né, uma instituição pública, o setor público, tem as suas particularidades, como qualquer outro. Por isso que a gente está falando aqui, trazendo esses pontos específicos sobre esse modelo B2G, né? Então, qual que você acha que é um caminho bom assim para alcançar o sucesso para quem quer o governo? Para a gente já começar a se encaminhar para o final do nosso papo aqui. Cara, quem está orientado a atender governo? Pontos importantes de atenção que o governo, enquanto contratante, vai olhar para o seu negócio e considerar né, dentro dessa dinâmica própria de contratação pública. Boa. Eu já fiz um merchan antes de inscrição na pré-incubação, então não vou fazer de novo. Mas eu vou falar de um ponto que a maior parte dos empreendedores que desejam entrar no mundo governamental, que também muitos deles cometem esse equívoco quando querem trabalhar somente na área privada, é de buscar informações confiáveis para o seu negócio. Não é incomum que alguns empreendedores que chegam na pré-incubação com ideias para governos embasem as suas ideias em números defasados. E nem se preocupam em fazer pesquisas próprias para validar esses números que são de 2, 3, 5 anos anteriores. Então, uma dica extremamente importante para você, empreendedor, que quer trabalhar na área pública, mas também na área privada, é aproveitar as informações que já existem e fazer pesquisas para validar esses números, para reconhecer se realmente aquele mercado é daquele tamanho, se aquele cliente realmente precisa disso, se já tem algum concorrente mais avançado que você, se você tem o dinheiro suficiente para investir naquela situação. Além desses números, existem várias necessidades que essas pesquisas, que inclusive a gente estimula na pré-incubação, sejam realizadas para validar esses números. Como, por exemplo, eu quero desenvolver um software, um aplicativo para atuar no combate à violência contra a mulher. Existem softwares sobre isso? Alguém já está desenvolvendo? Será que as entidades públicas já não possuem uma ferramenta nessa direção? Então, antes mesmo de qualquer investimento, de tempo, de dinheiro, às vezes tem pessoas que largam o emprego já para seguir esse sonho. Antes de qualquer coisa, valide esses números. Validem os concorrentes, validem tudo que for possível, antes de fazer qualquer mudança brusca, né, em especial. Então, isso eu quero deixar como um dos principais recados aqui no final. Muito legal, Freitas. Até porque, né, gente, num mundo conectado, como nós vivemos hoje, com acesso à informação tão facilitada, é muito improvável que nunca ninguém tenha pensado algo parecido, similar ou até igual àquilo que você está imaginando. Às vezes até melhor, né? Às vezes até melhor. Às vezes, uma solução boa, mas que não atende o problema na sua completude. Então, onde ele não está atendendo bem, talvez seja o seu espaço de diferenciação e de inovação. Então, conhecer esse contexto ele é super importante para mostrar também, obviamente, dedicação, comprometimento com aquela situação, mas para você entender onde que o seu negócio realmente vai achar o espaço de inovação e para se destacar e mostrar o valor real que o teu contratante, que vai brilhar o olhinho ali do seu contratante, né? Seja ele público ou privado. Freitas, uma última pergunta aqui, agora a tua visão bem pessoal. O que é sucesso para você, cara? Eu costumo fazer essa pergunta para as pessoas para trazer também uma visão de quem está criando um negócio, o que pode ser, né? Quais são as perspectivas, porque cada um tem uma visão pessoal que gostaria de ter a sua. O que é sucesso para você? Para mim, Freitas, sucesso é ver o meu filho, minha esposa e minha família feliz. Do ponto de vista profissional, é conseguir fazer ações que ajudem outras pessoas. Então, para mim, é isso. Muito bem, sensacional. Gente, vamos já encaminhando aqui para o final dessa conversa, então. Agradecer mais uma vez, Freitas, obrigado aí pelo teu tempo, pelo conhecimento.
aproveita mais uma vez para colocar como as pessoas podem te acionar, te procurar, tuas redes, teus canais, o que tu quiser. Sim. A palavra aí está contigo para também abrir o teu canal para quem quiser saber mais, perguntar mais sobre esses assuntos para você. Bom, além dos atendimentos realizados via TXM para os empreendedores que querem passar pela pré-incubação, o pessoal pode me achar aí no meu Instagram, o Luiz Freitas Júnior, ou pelo LinkedIn, né? Botar lá Luiz Carlos de Freitas Júnior, vai me achar com certeza. Muito bem, muito bem. Obrigado, Freitas, pelo teu tempo. Né? Queria agradecer aqui também a equipe da FECAM, que abriu espaço para a gente utilizar esse estúdio fantástico nessa gravação de mais esse episódio. Quem sabe a gente constrói novas parcerias, né? Obrigado a todo o pessoal aqui, a equipe da coordenação de comunicação. Agradecer você, a nossa audiência que está aqui acompanhando, né? E lembrando de você nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, pelo @txm.methods, aqui no nosso canal do YouTube. Mandem os insights, as dúvidas, as contribuições que vocês gostariam de saber, de perguntar, sugestão de outros convidados, porque o nosso intuito é justamente transformar o mundo de baixo para cima, apoiando o empreendedorismo e inovação em todas as cidades do nosso país, do nosso estado, porque a gente sabe que é aí que está a grande força, né, econômica, social, para transformar também o nosso país nos próximos anos e que a gente tenha um futuro super próspero. Obrigado a todos, gente. Até a próxima. Um abraço.